Então, hoje, convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, Cristiano, você que gosta do Apóstolo Paulo, capítulo 2. E eu queria refletir pelo segundo domingo seguido naquela que é a carta do Apóstolo Paulo que eu mais gosto. Porque ela traz teologia, mas ela traz vida prática. Porque se eu tiver teologia, mas não tiver vida, não adianta. E Paulo aqui, ele fala com a igreja que ela precisa conhecer, mas que ela precisa viver. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, na semana passada, a gente falou sobre as bênçãos, os benefícios de Cristo. Hoje eu quero, então, continuar com os benefícios de Cristo, parte 2. Refletindo com você sobre tudo aquilo que nós recebemos em Jesus Cristo. Eu queria, nessa noite, pensar com você sobre bênção. E a verdade é que a gente gosta de ouvir sobre bênçãos. E eu quero dizer para você que por causa da fé em Jesus, nós fomos abençoados, nós fomos agraciados. E nessa noite, então, eu quero caminhar com você nesse segundo texto. E a gente vai, então, fazer a leitura do texto, Efésios capítulo 2, verso 1. Ok? Achou o texto? Com esse negócio de celular, o pastor tinha um feedback se a igreja já achou quando parava o barulho das folhas. Mas agora com uma coisa do celular e também ali com o data show, mas tem que ser a mesma versão que eu vou usar, ok? Quero convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra. A palavra de Deus diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, Deus fez isso para mostrar no tempo vindouro a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, mas para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nele. Senhor, vem e derrama sobre nós do Teu Espírito, de maneira que nós possamos ouvir, mas que também a gente possa compreender aquilo que a Tua Palavra hoje nos traz. Que eu não seja um empecilho para que cada pessoa que está aqui essa noite possa receber a porção da Tua Palavra e ser edificado. Essa é a oração que eu faço no bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. Essa é a segunda parte
de um texto em que o apóstolo Paulo, ele começa a falar daquilo que Deus fez, de todas as bênçãos que nós recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Paulo ele nos lembra, se ele se dá o trabalho de escrever sobre as bênçãos, sobre tudo aquilo que Jesus conquistou, é porque fatalmente existe o perigo de, por qualquer motivo, a gente esquecer daquilo que Cristo fez. Assim, então, Paulo traz à memória da igreja aquilo que Cristo fez. Mas para entender o valor de um benefício, você precisa lembrar o que você era antes daquele benefício. Às vezes a gente esquece, a gente reclama do nosso ambiente de trabalho, a gente reclama daquilo que é o trabalho, daquilo que eu tenho. Você já lembrou o que você tinha? Como é que você era antes do trabalho que você tinha? Você já lembrou, você já parou para pensar o que você era antes da bênção de Deus para a sua vida? Por quê? Porque ingratidão, murmuração é algo natural da nossa carne. Ou seja, não precisa fazer muito esforço para a gente reclamar. Não precisa fazer muito esforço para a gente criar inimizade. Não precisa. Porque isso a gente faz naturalmente. Quem ensina para uma criança pequenininha que ela pode botar o dedo ali na tomada? Ela não pode. Mas é da carne dela desobedecer. E aí o apóstolo Paulo, no 2º capítulo da carta dos Efésios, ele lembra uma igreja que ele ensinou pessoalmente por 3 anos. Todos os dias ele ensinou essa igreja. E aí ele lembra a igreja, antes de falar pela 2ª vez sobre os benefícios de Cristo, ele lembra a igreja o que ela é, o que ela é sem Cristo. Jesus lembra o que eu e você somos sem Cristo. E talvez você possa ficar um pouco escandalizado, porque ele vai escrever aqui, não são minhas palavras, é a palavra de Deus. E a primeira coisa que ele destaca, ele dizendo o seguinte: ele deu vida. E aí, parece óbvio, mas é importante a gente destacar. O que Paulo está dizendo é que antes de Cristo nós estávamos mortos. Por isso ele diz, ele nos deu vida. Por que ele está dizendo que eu estava morto, pastor? Porque o pecado gera morte. E sem Cristo nós estamos à mercê do pecado. Por isso a primeira coisa que o apóstolo Paulo destaca é que sem Cristo, por mais que nós estejamos respirando, por mais que estejamos andando, por mais que estejamos fazendo muitas coisas, nós estamos mortos espiritualmente. Sem Cristo nós não temos vida. E aí ele disse, ele deu vida quando vocês estavam mortos. Mortos aonde? Em suas transgressões. Transgressão é uma expressão que se refere ao pecado, mas ela também denota a ideia de ultrapassar o limite. Você já viu quando você está... Eu estou muito fazendo alegoria de criança, de filho, eu estou nessa vibe. Você já viu quando você diz para o seu filho assim, ó, você pode ir até ali? Você já viu? Você já falou isso, né? O que ele faz? Ele vai até onde? Ele passa. Quando ele faz isso, ele está transgredindo. Por quê? Ele está passando do limite. O que Paulo está dizendo aqui é que nós estávamos mortos, porque passamos do limite. Fizemos aquilo que era intolerável aos olhos de Deus. Mas o problema não é somente aquilo que a gente passou dos limites. Ele diz que nós estávamos mortos também por causa do pecado. Pecado é a desobediência à lei moral de Deus, a lei escrita e a lei que Ele inseriu nos nossos corações.
Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é: igreja, valorizem Cristo, valorize as bênçãos, porque sem elas nós estávamos mortos por causa do pecado e das transgressões. Segundo lugar, nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós andávamos segundo a direção desse mundo, nós andávamos errantes por esse mundo, como múmias, como zumbis. Nós caminhávamos pelo mundo sem um propósito. O único propósito que existia era de saciar o nosso desejo. Porém, o nosso desejo é insaciável. O cara, quanto mais ele tem dinheiro, o que ele quer mais? Dinheiro. Quanto mais bens ele quer, mais bens, mais riqueza. Assim, então, nós éramos viciados no curso desse mundo. Um mundo que, segundo o apóstolo Paulo, é governado pela potestade do ar no espírito. Ele está falando que o mundo é governado por Satanás. O mundo é rebelde. O mundo é contrário à vontade de Deus. Por isso ele está dizendo assim: vocês andavam segundo as orientações de Satanás. Para definir, ele diz assim: vocês eram filhos da desobediência. Em terceiro lugar, ele diz: vocês viviam segundo a inclinação da sua carne, fazendo apenas a vontade da carne, pensando e agindo assim, à torta e à direita, fazendo apenas aquilo que você quer. Vocês eram filhos da ira. Nossa, essa expressão é dura. Filho da ira de quem? De Deus. Porque todo pecado levanta a ira de Deus. Toda vez que nós pecamos, isso contraria a Deus. Então ele diz que nós éramos mortos, vivíamos nesse mundo segundo a condução de Satanás, nós éramos inclinados pelo pecado, nós éramos filhos da ira. Quanta coisa! Eu posso dizer que nós éramos desgraçados. E eu vou usar a expressão desgraçado porque nós estávamos sem graça. Nós estávamos debaixo de uma desgraça. Nossa, pastor, mas hoje você deu a notícia de que está com filho e ainda você pega esse texto assim. A minha esposa está estudando para concurso, concurseira. E de vez em quando eu fico aprendendo a língua portuguesa. Eu achava que sabia a língua portuguesa, mas é uma outra coisa. A língua portuguesa de concurso é uma outra coisa que a gente nem fala. E sempre quando ela está lá estudando, eu ouvi falar que o mais é uma conjunção adversativa. Ou seja, tudo isso aconteceu, mas algo diferente foi produzido. Porque o versículo 4 muda tudo que eu falei para você. Nós éramos mortos em nossos pecados e transgressões, nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós andávamos em desobediência, nós éramos inclinados à nossa carne e a fazer segundo o nosso pensamento. Nós basicamente éramos filhos da ira. Mas, conjunção adversativa, houve uma mudança, mas houve uma interferência, mas houve uma ação inesperada. E qual é a ação inesperada? Deus. O texto bíblico diz assim, o apóstolo Paulo diz: nós éramos o que existe de pior, mas Deus, que é rico em misericórdia. Ou seja, Deus não é apenas misericordioso, Ele tem muita misericórdia. Ele tem abundância em misericórdia. Mas esse Deus que é misericordioso, mas Deus, que é rico em misericórdia, em amor,
com que tanto nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida. O que o texto está dizendo é que Deus agiu, Deus interferiu na história da humanidade. Quando que Ele interferiu na história da humanidade? Quando Ele enviou a este mundo o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Quando o Filho dele rompeu a história da humanidade e dividiu a história da humanidade em duas partes. Quando isso aconteceu, Deus manifestou duas coisas. Deus manifestou a sua misericórdia e Deus manifestou o seu amor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a misericórdia de Deus é algo tão precioso para os crentes em Jesus Cristo, que quando ele faz um apelo para que a igreja viva em santidade, ele impede para que a igreja faça isso por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus é algo precioso para as nossas vidas. Assim então, o texto bíblico diz que por causa do amor e da misericórdia de Deus, um amor que Ele nos amou, nós que estávamos mortos, Ele nos deu vida. Assim então, o benefício que nós recebemos em Cristo é que nós agora estamos vivos e não mais mortos. Estamos vivos juntamente com Cristo. E tudo isso aconteceu pelo benefício da graça. Nós estamos vivos não por causa das obras que produzimos, não pelas cestas básicas que nós distribuímos, ou pela caridade que fazemos. Nós estamos vivos porque Cristo foi à cruz por nós. Nós estamos vivos porque Deus nos amou. Nós estamos vivos porque Deus não ficou passivo diante de nossa desgraça, mas Ele agiu com amor e misericórdia, dando-nos vida como deu ao seu Filho Jesus Cristo. E assim então o apóstolo Paulo diz: pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais. O que o texto bíblico está dizendo é que por meio da graça nós recebemos muitos benefícios, e a própria graça é um benefício de Deus. A graça é Deus nos conceder aquilo que a gente não merece. Quando nós estamos aqui à noite louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, nós estamos usufruindo um privilégio que não foi conquistado pelos nossos méritos, mas foi conquistado por Jesus Cristo. Ele conquistou pelo amor que Ele tem a Deus e pela sua obediência ao Senhor. Assim então, o grande benefício que Paulo quer destacar à igreja é a graça que salva, a graça que dá vida e que nos ressuscita com Cristo. E Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Ele faz com que a gente desfrute daquilo que Cristo conquistou. Deus fez isso para mostrar que no tempo vindouro a sua superior riqueza, por através da sua graça. A graça de Deus é a grande bênção que tem nos transformado. A graça de Deus é o ato que Deus olha para nós e Ele manifesta a sua misericórdia, e Ele nos dá aquilo que a gente não merece. Nem eu nem você merecíamos a salvação, mas Deus te amou. Às vezes a gente passa uma crise, você que é menino ou você que é menina, adolescência é terrível. Por quê? Porque adolescência, você é mais bonito do que você sabe e você é mais inseguro do que pode imaginar. E a gente tem uma necessidade de ser amado. Aí a gente se junta com pessoas que não nos amam e a gente faz tudo para que essas pessoas nos amem. A gente anda com a roupa parecida com eles, a gente curte a mesma música, porque a gente quer participar de algum grupo, a gente quer se sentir amado. Eu estava tentando puxar um pouco a memória aqui, os meus 16 anos. Na minha época,
a gente andava com umas bermudas quadriculadas e tênis de skate. Eu nunca andei de skate na minha vida. Na verdade, eu detesto o skate, porque a única vez que eu tentei, eu caí e arranhei todo. Mas para ser aceito pelo meu grupo, eu tinha que andar igual skatista, detestando skate. Eu tinha que ouvir as músicas, o comportamento, e tudo isso eu fazia porque eu queria fazer parte de alguma coisa. Mas no fundo é porque eu queria ser amado. E assim acontece com a gente. A gente se adapta, a gente se enquadra para fazer parte de algo, porque no fundo a gente quer ser amado. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente mendiga, a gente pede e roga pela esmola do amor do mundo, quando a gente tem o amor de Deus. E a gente não valoriza o amor de Deus. O amor de Deus não pede que eu troque de roupa nenhuma. Ah, pastor, mas para ser crente eu preciso andar com essa roupinha que você está usando aí? Claro que não. Você nem deve. Porque ser cristão não é a roupa que eu visto. Ser cristão é o caráter que eu tenho, que foi transformado por Jesus Cristo. Ser cristão é a confissão que eu faço, a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas também ser cristão é carregar a esperança de que nós temos a salvação e que um dia iremos receber as promessas de Deus. Assim, ser cristão envolve o meu passado, envolve o meu presente, mas com certeza também retrata o meu futuro. Aí o que Paulo está dizendo é: igreja, você não precisa ficar mendigando o amor do mundo. Você não precisa ficar se comportando como o mundo. Você não precisa viver da maneira que você vivia antigamente. Você deve viver de uma forma diferente, porque antes você estava morta, mas agora você está vivo. É horrível quando a gente vê pessoas que foram ressuscitadas com Cristo, mas que ainda vivem como se estivessem mortos. É interessante como Jesus diz no texto da ressurreição. Ele diz assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E tem gente que ainda vive como se tivesse morto, quando Jesus já lhe deu vida. Nessa noite, então, eu quero convidar você a tomar posse. Eu quero convidar você a assumir, a receber a bênção que o Senhor tem para a sua vida. E essa bênção que Deus tem para a sua vida é algo maravilhoso chamado graça. O fato de ser graça, ou seja, algo que foi te dado sem merecimento, não quer dizer que foi sem um pagamento. O valor foi pago e foi caro. O sangue de Jesus foi vertido na cruz para que você e eu tivéssemos salvação. Assim, então, o que o texto bíblico está dizendo é que você que está em Cristo, você era um monte de coisa, você estava morto, mas que agora em Cristo você está vivo. Você ressuscitou dentre os mortos por meio de Jesus Cristo, e isso aconteceu por causa da graça. Deus fez isso no presente para mostrar aquilo que Ele vai fazer no futuro. Cara, quando eles cantaram aqui, Maranata, volta Jesus, eu falei: Senhor, volta agora. Volta agora. Arrebata o teu povo. Leva a gente para usufruir do teu reino. Mas aí eu me lembrei que o reino já começou. O reino começa quando a graça atinge o nosso coração. Quando entra o mais que rompeu a história. Quando entra a conjunção adversativa. Quando entra o mais
Quando Deus entra na história e converte aquilo que não tinha como ser convertido, muda toda a trajetória. Quando isso acontece, a história muda. E nós precisamos mudar com essa história. Não é possível alguém que foi atingido pela graça de Deus, não é possível alguém que estava morto e voltou à vida, que essa pessoa não tenha a alegria que vem do amor de Deus. Como eu digo, eu já sou feliz de ser amado pela minha esposa e a minha filha. Mas esses dias eu disse: olha, Patrícia, me desculpe, o seu amor não chega nem perto. Você pode tentar melhorar, mas você não vai conseguir. Porque somente o amor de Deus me dá a certeza da salvação. E Deus fez tudo isso para você saber que existe esperança para o futuro. Que no tempo vindouro, Deus tem algo melhor para você. Às vezes a gente tem uma visão pessimista do futuro. Ah, pastor, o mundo está muito violento. Se você é alguém naturalista, a terra está com muito desmatamento, o efeito estufa vai matar a gente. Vai não, querido. Porque tem alguém no controle da história. E esse alguém é amoroso e misericordioso. E Ele há de voltar para nos buscar. E esse benefício nos é dado através da graça. A graça é o amor e a misericórdia de Deus que age na nossa vida. Assim então, o apóstolo Paulo diz: pela graça vocês são salvos. Mas a pergunta é: como é que eu faço para receber essa tal de graça? Como é que eu faço, pastor? E aí o apóstolo Paulo diz: vocês receberam salvação pela graça, mediante a fé. Para receber a graça, você precisa acreditar que aquele que é amoroso, que é misericordioso, que Ele existe. Você precisa acreditar na existência de Deus. E você precisa acreditar que de alguma maneira Deus está olhando para você nessa noite. Você precisa acreditar que o fato de você estar aqui essa noite é parte de um plano maior, em que você está sendo amado por Deus, em que você está sendo alcançado por Deus. Esse é o benefício que Deus quer nos dar. O benefício de saber que nós somos amados, de saber que nós fomos alcançados pela misericórdia, mas principalmente o benefício de saber que a nossa salvação não é por aquilo que a gente fez, mas é pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso ele diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não é coisa de homem, mas é dom de Deus. A palavra dom é presente. Não é pela obras, mas é pelo dom. E aí, no final, ele diz assim: porque vocês são feituras de Deus. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque na minha infância alguém já me disse, na sua ignorância, que eu era menos do que as outras pessoas por causa da cor da minha pele. E eu não sou o primeiro a ouvir isso e não serei o último. Alguém vai falar isso para você pelo lugar que você nasceu no país. Ah, se eu nasci lá para o norte, então eu não sou tão bom que quem nasceu no sul. Se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou mulher. Mas o que o texto bíblico diz é que nós somos feituras de Deus. E aí talvez você possa dizer assim: mas pastor, o que é a palavra feitura? Feitura é obra-prima. Tudo o que Deus criou,
de tudo o que Ele criou, o que existe mais belo é você. Eu falo que durante os meus primeiros anos de seminário, ou durante o meu seminário todo, eu dirigi uma congregação em Visconde de Mauá. Mas eu não estou falando Visconde de Mauá agora que está asfaltado, bonitinho, não. Eu estou falando estrada de chão. Dirigindo uma Kombi que tinha uma folga, parecia funcionário público, de tanta folga que ela tinha. Desculpe, mas um funcionário público tem aquelas emendadas. Desculpe, as empresas não. É isso aí. Tem jeito. Aquelas emendadas vai fazer ali. Quem trabalha em empresa aí, vê se tem aquelas emendadas. Seu chefe vai emendar assim, eu vou emendar a hora extra. Pergunta pro Leandro se a CSN tem emendado. Não tem não, né? Tem não. Mas não fica preso na questão do funcionário público, não. Fica preso na outra ideia que eu dei. O que a gente fazia é que a gente subia para aquela ladeira de Visconde de Mauá, e é bonito. E aí sabe o que eu ficava impressionado? Eu dirigindo a Kombi, com medo de capotar todo mundo, e as pessoas dizem: olha ali aquela flor, que lindo, que coisa bonita que Deus criou. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida era uma flor. Eu só vi uma flor empoeirada. Era isso que eu vi. Algumas pessoas veem a beleza na natureza. Nossa! Mas o que a Bíblia diz é que a beleza mesmo de tudo que Deus criou está em mim e você. Eu era meio maluco no seminário. A gente estava na Tijucas, região central do Rio de Janeiro, e eu amava ir para a Praça Sans Pena 5, 6 horas. E aí, quando o metrô chegava ali, era o ponto final do metrô, de repente explodia a gente, de todas as cores, de todos os jeitos. E ali eu via a coisa mais bela que Deus criou. A coisa mais bela que Deus criou somos eu e você. Pastor, me prova isso. Texto da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele dizia que era bom. Mas quando Ele criou o homem e mulher, Ele disse: muito bom. Eu acho que muito bom é melhor do que bom. Pelo menos quando eu estava no colégio era assim. Então, quando alguém disser para você que você não é nada, quando alguém disser para você que você não tem valor, quando alguém disser para você que você não tem importância, lembra aquilo que a palavra diz, que por você Jesus morreu na cruz. Por você Deus teve misericórdia. Por você Deus teve amor. E por você Ele concedeu graça. Que então, por meio da graça, a gente possa perceber todo o amor de Deus e tudo aquilo que Ele fez. Que a graça possa transformar a nossa vida. Porque a graça é a manifestação da misericórdia de Deus, que nos torna livres da nossa condenação. A salvação é a parte do perdão de Deus, e a fé é a confiança humilde nas promessas de Deus. Não dá para a gente ser cristão e a gente não se apropriar das promessas que Ele traz. Não dá para a gente ser cristão e viver pela lei, quando o Senhor nos chama a viver pela graça. Não dá para a gente ser cristão e viver uma vida de ódio, de amargura. Tem gente que você fala, ela fala, eu sou crente, e você diz, não, mas você está dizendo uma coisa, mas o seu rosto mostra outra. Porque o crente foi atingido pela graça, e a graça nos traz contentamento, nos traz alegria, porque a gente recebeu um presente que não merecia. Esse é o grande benefício da salvação, o benefício da graça. E cabe eu e você lembrar o que a gente era no passado e se alegrar com aquilo que a gente é no presente, em Jesus Cristo.
Mas talvez, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui essa noite, mas talvez você ainda não tenha tomado posse da graça. Talvez você seja uma pessoa que nunca conheceu o amor. Minha mãe foi a melhor mãe do mundo, mas ela cresceu numa casa em que ela nunca ouviu "eu te amo". E aí ela nunca me falou "eu te amo", até o dia que eu encontrei Cristo e descobri que eu era amado por Cristo. Aí eu pude dizer: "Mãe, eu te amo". E aí ela aprendeu a dizer "eu te amo", porque ela nunca entendeu o amor. Para ela, o amor era fazer as coisas para os outros. Só que amor é verbalizar. Não é à toa que João 3,16 diz que Deus nos amou. Nessa noite, talvez falte você tomar posse desse amor. Talvez nessa noite o que você precise é receber dessa graça. Talvez essa noite seja a noite do mais para você. O mais. E se você ainda se sente desamado, eu não vou usar essa expressão, mas sem graça. Se você ainda não tem alegria, mas quer receber alegria proveniente da graça, eu queria fazer um convite para você. Eu queria convidar você a ficar de pé e a dizer: Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor me deu na cruz do Calvário. Uma vez eu ouvi dizer que para ser cristão você precisa ter coragem, porque é muito difícil a gente largar o que é errado em nome do que é certo. É muito difícil a gente largar aquela vida morta para viver uma vida viva, porque isso implica e dá trabalho. Mas nessa noite eu quero convidar você a deixar o mais de Deus entrar na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a sair da condição de filho da desobediência, de pessoa debaixo da ira, para se tornar um filho de Deus, para estar debaixo da graça, para sentir o amor de Deus e para gozar da misericórdia do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão, a escolher a graça em vez do ódio, a escolher o amor em vez da condenação. Se você nessa noite está dizendo assim: Senhor, eu quero receber aquilo que o Senhor fez na cruz, levanta a tua mão. Não tenha vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Cara, o importante não é o que as pessoas vão pensar de você. O importante é o que Deus acha de você. E se você está dizendo glória a Deus por isso, se você está dizendo glória a Deus por isso, Raquel, Deus te abençoe. Se você está dizendo assim: Senhor, toma minha vida, derrama a tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se a palavra dessa noite foi para você, se você entendeu, se você quer viver debaixo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se você quer ter uma vida nova, uma vida plena, eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida nas mãos de Cristo. Eu fiz isso há 23 anos atrás, não me arrependo um dia sequer, mas hoje eu convido você. Se você nessa noite está dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida para nunca mais sair de perto do seu amor e da sua misericórdia. Você nessa noite está tomando essa decisão? Se você está tomando essa decisão, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a dizer: Senhor, eu estou tomando posse da sua bênção. E se você nessa noite está tomando posse dessa bênção, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero convidar você a depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero
convidar você a experimentar a casa do Pai. Amém. Abraça ela aí. Pode ficar aqui mesmo, de frente para cá mesmo. Você nessa noite está tomando essa decisão? Sai do seu lugar e começa uma vida nova. Se você nessa noite está dizendo assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero ser um crente em Jesus Cristo. Se você nessa noite está dizendo isso, deixa o seu lugar e vem aqui e toma essa decisão. Agora, se você está voltando para a casa do Senhor, se hoje é noite de restauração no seu coração, se a graça está pegando fogo no seu coração, então deixa o seu lugar. Eu quero orar pela sua vida também. Eu quero dar essa oportunidade para você. Amém, glória a Deus. Pode ficar aqui. Se você nessa noite está deixando o Senhor trabalhar na sua vida, amém, glória a Deus por isso, né? Se você está fazendo isso, eu creio que Deus, Ele pode mudar a vida, Ele pode transformar, porque um dia Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Senhor, vamos orar, igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas vidas, por cada pessoa que está aqui. Tu conhece a história, Tu conhece o coração. Deus, eu te peço de uma forma especial pela vida da Raquel, Senhor. Ó Deus, que essa seja a casa dela, que esse seja o lugar onde seus filhos e suas filhas possam crescer, que esse seja o lugar onde seu marido possa conhecer a Cristo. Ó Deus, toma a Júlia nas suas mãos, toma o Sérgio, ó Deus, ser com aqueles que não tiveram força para estar aqui, Deus, mas que a Tua graça possa alcançá-los como um dia me alcançou, Deus. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Começam novas histórias. Igreja é lugar de começar uma história nova. Igreja é lugar onde a gente experimenta uma nova história. Mas a igreja também é um lugar onde a gente lembra coisas que aconteceram no passado, que contribuem para aquilo que a gente é hoje. Eu vou pedir ao pastor Joyce que nos eleve em oração nesse momento. Pai, muito obrigado. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça sublime de Jesus Cristo e que o consolo, o refrigério e o poder que vem do Espírito sejam sobre a vida de todos os crentes em Jesus aqui presentes e espalhados
na face da terra até a volta de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.